Bom, galera, semana passada eu gravei um vídeo para vocês mostrando aqui um pouquinho do R36S rodando Hollow Knight, né, que é, na verdade, um port feito aí especificamente, né, para a plataforma Android e que a gente conseguiu rodar nesse carinha aqui. Hoje eu vou trazer aqui para vocês como é o processo de instalação do Android e o que vocês precisam ter de cuidado, né, para instalar aí o sistema sem ter problemas durante todo esse processo. Então, fica ligado aqui que você já confere o tutorial. Antes de mais nada, se você ainda não for inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever. E se curtir esse vídeo, não esquece de deixar aquele like também para esse vídeo chegar a mais pessoas. Aproveita também e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Bom, galera, então, como vocês podem ver, esse aqui é o R36S, aqui rodando o ArcOS, tá? Em um microSD separado, beleza? A primeira recomendação que eu queria fazer para vocês aí é a seguinte: quando for fazer esse processo, usem um microSD de alta capacidade, de alta velocidade, para que vocês não tenham problemas nem futuros, né, aí de cartão sendo corrompido e perda de dados, como também performance, tá? Que a velocidade do cartão de memória conta muito nesse momento, beleza, galera? Então, dito isso, vamos para o processo inicial. Por que eu comentei que eu estou rodando o ArcOS aqui, galera? Porque o ArcOS que vem com o aparelho, ele vai mostrar para vocês o tipo de painel que o R36S de vocês utiliza, tá? E antes de iniciar, certifiquem-se de que o de vocês é o modelo original, né? O R36S, para quem não sabe, ele é uma cópia, mas existe uma cópia desse aparelho que geralmente não possui os dois chips aqui nessa parte traseira do aparelho. Então, antes certifiquem-se de que o de vocês é realmente o R36S de verdade. Caso contrário, o processo não vai funcionar, beleza? Segundo passo é a gente identificar se o nosso, qual é o tipo do nosso painel aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai desligar o R36S, a gente vai colocar um micro SD aqui no computador e eu já mostro para vocês como verificar. Bom, então aqui, já com o cartão de memória conectado no PC, galera, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir um site aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Para vocês poderem utilizar esse site. E aqui nesse website aqui, a gente vai conseguir fazer basicamente o quê? Identificar aqui qual é o nome, qual é o tipo do nosso painel. E a gente vai fazer o seguinte: aqui, quando a gente conecta o cartão de memória do R36S, na partição boot aqui, a gente vai ter um arquivinho aqui chamado RK3326 R35S Linux. Se vocês ficarem com dúvida, o próprio site lista esse arquivo aqui, tá? Ou vai ter esse arquivo, ou vai ter esse outro Game Console R36S.dtb. Beleza, galera? E a gente vai basicamente fazer o seguinte: a gente vai pegar esse arquivo que está aqui. Deixa eu minimizar a janela aqui para ficar um pouquinho melhor de vocês visualizarem. Então aqui eu estou com o arquivo, vou jogar ele aqui. E aí a gente vem aqui e clica nesse Identify My Screen. Aqui ele já mostrou a mensagem, ó. Esse é o painel número 3. Então anotem qual é o painel de vocês para a gente poder seguir para o próximo passo. Então, feito isso, a gente vai simplesmente sair desse site aqui e agora a gente pode iniciar o processo de escrita aí da imagem, do nosso Android no R36S. Então eu vou usar o software aqui chamado Rufus, tá, galera? Vocês podem usar outro software de sua preferência. Também tem o Balena Etcher, que é bem conhecido aí e serve bastante para esse tipo de propósito, mas eu gosto bastante do Rufus porque nunca tive problema com ele, tá, galera? Então a gente vem aqui, seleciona o nosso micro SD onde está instalado o ArcOS, beleza? Então, no meu caso aqui, essas são as partições F e G. Ele está listado como Multiple Partitions porque ele tem mais de uma partição, beleza? É normal. A gente vem aqui em Select e a gente vai selecionar a imagem aqui do Lineage 18.1 feito para o R36S. Essa imagem, galera, também vou deixar o link aqui para vocês poderem baixar, beleza? Aqui então vou selecionar a imagem.
E aqui ele já vai preparar toda a formatação aqui do dispositivo, né? E a gente vem aqui, clica em Start, ele vai dar um aviso que vai apagar tudo, deleta as partições e começa a escrever. E a gente vai aguardar o processo dessa barrinha chegar até 100%. Enquanto essa barrinha aqui carrega, galera, caso vocês tenham pressa aí no processo, um aviso, não tenham pressa em processos de escrita de imagem e boot, sempre leiam os tutoriais ou acompanhem com cuidado, tá? Nesse caso, aguardem a imagem aqui terminar, eu vou explicar para vocês por que vocês não devem dar o boot ainda no R36S de vocês antes disso aqui terminar. Bom, galera, então chegou aqui no 100% da escrita da imagem, né? Como vocês podem ver, a gente já pode clicar em Close aqui no Rufus. E aqui ele abriu automaticamente para mim aqui no Windows a partição boot novamente. Então vocês veem que novamente ele criou aí a partição chamada boot, mesmo no modelo do Android aqui, né? Na imagem de Android. Antes, não retirem esse cartão de memória para colocar no R36S de vocês, beleza? A gente vai fazer um último procedimento e eu vou explicar por que vocês não podem dar o boot antes. Primeiro, lembra que a gente identificou o painel lá atrás. A gente vai ter que colocar o modelo do painel exato aqui nessa tela principal. E esse processo ele só pode ser feito na primeira vez antes do primeiro boot da imagem de Android, porque se você der boot com o painel errado, você vai ter que refazer o processo e escrever tudo de novo, senão ele não vai funcionar, beleza? Não adianta substituir depois. Então vamos lá, a gente vai entrar aqui nessa primeira pastinha aqui de painéis, né, que é Panels. E aí aqui a gente vai ter toda a lista de painéis. E a gente vai simplesmente selecionar aqui o nosso. Lembrem que no meu caso aqui era o painel 3. Vamos copiar esses dois arquivos aqui, que são o 35MP Kernel DTB e o R36S Android DTB. A gente vai voltar para a partição boot. E simplesmente, galera, a gente vai colar esses dois arquivos aqui. A gente vem aqui, ele vai perguntar se a gente quer substituir. A gente pode dizer que sim. Fechamos isso aqui. Agora a gente pode remover nosso dispositivo com segurança. E agora é hora da magia acontecer. Bom, galera, então estamos já com a nossa imagem gravada aqui. Então vamos colocar nosso micro SD aqui no slot da direita, que é o slot do boot. E vamos ver aqui, né, como ele vai fazer a inicialização. Vocês podem ver a forma correta dele inicializar aqui. Ele já mostrar essa imagem aqui do Lineage OS, beleza? Se ficar tudo preto, se ficar uma mancha aqui, só com LED azul aceso, galera, o processo não deu certo. Vocês vão ter que fazer tudo de novo, né, colocando aí o painel correto, beleza? Lembrando que aí, quando esse processo não funciona, pelo menos no meu caso aqui, foi só quando o painel estava errado. Da primeira vez eu não sabia que dava para fazer esse identificador aqui, e eu fui tentando, né, fazendo tentativa e erro. Então comecei do painel 0 e fui até chegar no meu, que por sorte era o 3. Então, se vale a dica aí, caso vocês tenham o ArcOS, façam como eu falei no começo. Simplesmente abram o arquivo no computador de vocês, usem aquele site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, identifiquem o painel, vai facilitar muito a vida de vocês. Então agora eu vou deixar aqui, né, para vocês acompanharem o processo de boot por completo. Bom, então, como vocês podem ver, demorou até que pouco tempo aqui para ele dar o boot, né, no Lineage OS. É um sistema bem limpo e bem fácil de usar aí. Aqui, galera, a gente tem duas formas de usar, né, o Android. Como o R36S não é touch, como o RG353V, a gente tem que usar aqui o controle. Então a gente pode usar tanto nos joysticks aqui, né, no D-pad e no analógico,
E quando a gente clica o analógico direito, ele aciona o modo mouse aqui. Mas a desvantagem é que o mouse ele só movimenta, pelo que eu vi aqui, no D-pad. Então ele fica um pouquinho lento, tá, galera? Mas, assim, dá pra gente usar também, beleza? Eu prefiro usar no D-pad quando disponível. Então vamos lá, vou colocar em Start aqui. Vou selecionar em inglês mesmo. Eu vou deixar qualquer horário aqui, porque eu já tenho todas essas configurações feitas aí naquele meu outro micro SD. Então, vamos deixar aqui todo como vem padrão mesmo. E pronto. Iniciamos aqui o Android no R36S, cara. De verdade, tempos atrás eu jamais imaginaria que isso seria possível. E aqui, ó, vocês podem ver o 10 ele já inicia sozinho aqui. Então, aqui ele tem a opção da gente baixar aí as plataformas e tudo mais, né? Mas aqui tá funcionando bonitinho, tá? Ele tá completo. Então ele vem aqui com alguns aplicativos, que é o Bromite, Daishicho, que é o front-end principal aqui, arquivos, galeria, música, configurações e super usuário, que para quem não sabe o que é, são as permissões de root, beleza? Agora, galera, a gente vai adicionar os jogos, óbvio, mas não vou passar pelo processo de adicionar ROMs aqui, beleza? Acho que isso é um processo muito pessoal e que vai de cada um, beleza? Então, eu quero mostrar para vocês como a gente instala aqui os jogos de Android. Então, vamos lá. Isso aqui, galera, é um pendrivezinho que eu tenho de 64 GB da SanDisk, beleza? E isso aqui é um adaptador OTG da Samsung. Para quem não sabe, o R36S ele trabalha melhor com a conexão OTG desse tipo, tá? Você tem que, geralmente, para tudo que é USB do tipo A, você precisa de um adaptador OTG como esse aqui, para a gente conseguir conectar no R36S. Inclusive, se você for usar Wi-Fi roteado pelo celular nele, não se esqueça, conecte um adaptadorzinho desse aqui, e aí você pluga o cabo USB-A para USB-C e roteia pelo seu celular. Assim vai funcionar perfeitamente, beleza? Então vamos lá, agora a gente vai conectar esse pendrive aqui nessa entrada, né, do R36S, que é a entrada de troca de dados, onde está escrito OTG. Aqui, quando a gente conectar, ele não vai mostrar nada, tá, galera? Então a gente tem que vir aqui e abrir a nossa pastinha aqui, que são os arquivos. E aqui eu vou habilitar o modo mouse, por quê? Porque aqui ele não me deixa acessar o pendrive por aqui. Então, aciono o modo mouse, pressiono aqui. Aqui o botão de trás aqui, que é o correspondente ao R1, ele é o clique, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ó. Ó, eu cliquei aqui e aí ele abriu aqui, ó. SanDisk USB Drive. Vamos colocar aqui para explorar. Então aqui ele já abriu todas as pastinhas. Isso aqui é o que eu tenho dentro do meu pendrive. E aí eu vou vir na pastinha aqui onde eu coloquei, né, os aplicativos aqui, que são os arquivos APK de Android, e a gente vai fazer a instalação de um dos aplicativos aqui. E nada melhor do que a gente instalar aqui aquele Hollow Knight que a gente baixou, beleza? Então vou vir aqui nessa versão. Esse aqui é o meu Hollow Knight. E aí, galera, ele demora um certo tempo, tá, para processar esses aplicativos, principalmente se o APK for grande. Eu estou usando todos os jogos aqui no formato APK direto, então é o pacote completo do jogo, sem ter que colocar dados adicionais aí em pastas, porque fica bem chato de fazer por aqui. Então ele fica um tempinho aqui processando, eu vou pular aqui para mostrar para vocês. Bom, galera, então ele terminou já a análise aqui do aplicativo, ele veio perguntar se a gente quer continuar. A gente vem aqui e simplesmente clica em instalar. Aí agora o processo, né, como ele já avaliou 100% do arquivo aqui, né, desse APK, aí ele vai começar o processo de instalação. Aí a gente aguarda essa barrinha aqui chegar até o final e teremos aí o nosso Hollow Knight finalmente instalado aqui no R36S. E aí, galera, vale lembrar que esse procedimento ele vai valer não só para esse jogo, tá? Todo jogo de Android que for aí de alguma forma compatível com essa build do Android no R36S,
vai conseguir ser instalado. Outro exemplo disso é o GTA San Andreas, que eu já instalei aqui e roda relativamente bem, porém tem alguns bugs aí de reconhecimento dos controles, por exemplo, o analógico direito não funciona, né, da forma como deveria, mas dá até para jogar. Pode ser que aí no futuro, né, as próximas versões corrijam esse tipo de problema também, beleza? Mas essa build atual ainda está com alguns bugzinhos com controles, tá? E isso o desenvolvedor informa também naquela página que eu deixei aqui para vocês acessarem e baixarem a versão do Android. E finalmente estamos com o aplicativo aqui instalado. Então galera, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou remover o meu pendrive aqui, né? Sempre removam o dispositivo de vocês com segurança, para evitar, né, que vocês tenham perda de dados aí. Então já fiz a remoção aqui. Agora a gente vai conferir o game. Então apertando o Home aqui, né, o botão do meio aqui do R36S, ele vai trazer a gente aqui para Home aqui da Ejicho. E aí vocês podem ver, o Hollow Knight já está instalado aqui e a gente consegue abrir o game, galera. Então olha aí, ó, Hollow Knight já está abrindo aqui no nosso R36S. E aí galera, vocês já podem ver que o Hollow Knight está finalmente instalado, rodando, tudo bonitinho, ó, para mostrar para vocês aí que ele realmente funciona, beleza? Então essa build aqui, né, também pode ter alguns probleminhas aí com o controle quando você dá um iniciar jogo aqui. Às vezes ele traz você de volta para o menu de configurações e às vezes você tem que sair e voltar do jogo para conseguir finalmente entrar aí no game, mas não atrapalha em nada, beleza galera? Mas e aí galera, o que vocês acharam desse processo? Tranquilo, né? Já conheciam esse processo aqui de instalar o Android no R36S? Comenta aqui, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, se ficar com alguma dúvida deixa nos comentários que eu respondo vocês. Se tiver algum teste que vocês queiram também que eu traga aqui com o R36S também, deixa aí que provavelmente no futuro eu trago para vocês. Beleza, galera? Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo.